Olá, estudantes do terceiro ano! Olá, professores! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Como vocês já devem saber, o meu nome é Adriane, eu vou conduzir esta aula. Nós estamos hoje na aula 26 e o nosso assunto de hoje é números pares e números ímpares. Vamos separar os nossos materiais? Precisaremos do nosso caderno, como sempre, ou folhas. Precisaremos também de régua, lápis, borracha e hoje vamos precisar de alguns materiais para a contagem. Eu espero vocês separarem esse material e eu já volto, estudantes. Separou? Ótimo! Vamos à nossa aula, então. Nós vamos falar hoje sobre par e ímpar. Mas antes você precisa registrar. Anote lá a data que você está assistindo esta videoaula. Logo abaixo você vai anotar matemática e em seguida par e ímpar. Mais um tempo para você fazer esse registro e eu volto já.
anotado? Vamos então. Hoje vamos aprender, crianças, sobre uma característica bem interessante dos números naturais. Que característica será essa? Mas antes nós vamos ter que fazer um registro, porque em cada passo que eu der aqui, cada coisa que eu fizer, vocês vão ter que registrar no seu caderno. Então eu preciso que você preste bem atenção como você deve registrar no caderno. Olhe lá, tá lá o seu caderno, você vai escrever esta frase. Vamos formar duplas. Em seguida, você vai escrever logo abaixo, com sobras de um lado. E olhe lá, uma coluna vermelha. Entre essas duas colunas, entre essa coluna vermelha, você vai colocar a letra U e a letra D, que seria unidade e dezena. Lá do ladinho, você vai escrever sem sobras. Vai colocar o D, a coluna e o U. Certo? É bem fácil. Eu vou aguardar você fazer esse registro e já voltamos. Então, crianças, vamos à nossa atividade agora. Lembram que no início da aula eu pedi para vocês terem alguns materiais para nós fazermos contagens? Pois então, pega esse material agora. Eu peguei tampinhas, mas você pode pegar o que você tiver em casa. O que nós vamos fazer então com esse material? Eu vou pegar e formar duplas com essas tampinhas. Vai ter momentos que vai ter sobras e vai ter momentos que não. Mas o que são duplas? Duplas quer dizer que nós vamos agrupar de 2 em 2, certo? Então, quando tiver sobras naquela quantidade que nós estarmos trabalhando,
Quando tiver sobras, nós vamos escrever nessa coluna aqui. Quando não tiver sobras, nós vamos escrever aqui. Então, conforme eu for fazendo essa contagem, você junto comigo vai registrando. Tudo bem? Vamos começar então. Eu vou pegar a primeira tampinha. Veja só. Diga para mim, consigo fazer uma dupla com apenas uma tampinha? Sim ou não? Não. Então, a gente vai registrar na coluna com sobras. Essa tampinha, ela representa a quantidade 1. Mas o 1, ele está na unidade ou está na dezena? Ele está na unidade. Então, você vai registrar desse jeito, logo abaixo do U, certo? Agora, eu vou pegar a segunda tampinha. Veja só que agora nós temos a quantidade 2. Eu consegui fazer uma dupla aqui? Sim ou não? Sim, né? Aqui nós temos uma dupla. Teve alguma sobra? Não. Se não teve sobra, a quantidade 2 vai aqui, ó. Também na unidade, que ainda são 2 unidades. Prosseguindo, vou pegar a terceira tampinha. E agora, consegui fazer uma dupla apenas com essa tampinha aqui? Nós temos 3 tampas, mas uma delas está separada. Então, a gente vai registrar ela como sendo uma sobra. Não deu para fazer mais uma dupla. Então, a quantidade 3, ela tem sobra. Vai ali. Tá me acompanhando? Agora, eu vou pegar mais uma tampinha. Olha aqui. Mais uma tampinha. Agora sim eu consegui fazer mais uma dupla. Sobrou alguém? Não. Então, a quantidade 4, ela vai aqui no sem sobras. Então, ela vai aqui. E assim a gente vai fazendo. Esta é a quinta tampinha. Olha só. Ela ficou sozinha, não consegui fazer dupla. Então, a quantidade 5... ela deixa sobras. Não consigo fazer duplas com a quantidade 5. Continuando, essa é a sexta tampinha. Olha, agora eu consegui fazer dupla. Então, a quantidade 6 é sem sobras. A quantidade 7 ficou sozinha. Não consigo fazer dupla com a quantidade 7. Então, o 7 vai aqui embaixo da unidade também. Oitava tampinha. Juntei com a tampinha anterior, formei uma dupla. Tem sobra aqui? Não. Então, a quantidade 8 não tem sobras. Certo? Nona tampinha, olha aqui, coloquei até separadinho para você perceber que ela ficou sozinha. Então, aqui nós temos sobras. Então, a quantidade 9 ficou na coluna dos com sobras. Décima tampinha, agora consegui fazer uma dupla também. Nós estamos indo de 2 em 2. E a quantidade 10. Olha como é que eu vou registrar o 10 agora. O 10 é com sobra ou sem sobra? Olha aqui. Dupla, 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 dupla e dupla. Sobrou alguém? Não. Então, ele vai nessa coluna aqui. E como é que eu vou registrar o 10? O 1 na dezena e o 0 na unidade. Continuando. A 11ª tampinha ficou sozinha, então tem sobras. Então, a gente registra o 11, 11ª é 11. Registramos assim, tá? Ele está aqui na coluna dos com sobras. 12. Agora eu consegui fazer mais uma dupla. Se eu fiz mais uma dupla aqui, não tem sobras. Então, eu digo que a quantidade 12, ela
fica aqui, ó. Eu escrevo ela aqui. Continuando, quantidade 13 agora. Aqui na minha mesa eu tenho 13 tampinhas. 13. Fazendo de 2 em 2, montando as duplas, vai sobrar 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha como que eu escrevo 13. A gente viu na última aula, né? A gente fala aqui 11, aqui a gente fala 13, aqui a gente fala 12, né? Continuando, depois do 13 vem qual número? 13 depois é o 14. Olha o que acontece quando eu junto o 13 mais 1. Formou uma dupla? Formou. Teve sobras? Não. Se não teve sobras, nós vamos marcar aqui nessa coluna. Depois do 14 vem que número? Vem o 15. O 15 vai ficar aqui. Consegui fazer dupla só com ele? Não. Se eu não conseguir, ele vai aqui. Se você já entendeu onde eu quero chegar, você pode continuar, tá? Nós vamos contar até 30, mas eu vou fazer com vocês até lá, tá bom? Então, nós já estamos no 15 e vou para a tampinha 16. Olha só, formei uma dupla. Formei dupla, todos eles estão com dupla. Não tem sobras, então nós vamos colocar aqui o 16. 10 e 6, 16. Continuando, 17. Olha a tampinha sozinha ali. Não formou dupla. Então, o 17, nós dizemos que ele não forma dupla. É um número que não forma dupla. Existe sobra nesse número. 18. Juntei mais 1 ao 17, vira o 18. E todos eles estão em dupla, não tem sobra nenhuma. Então, a gente coloca o 18 aqui. 10 mais 8, 18. Continuando, 19. 19 ficou sozinho aqui, a tampinha. Então, a quantidade 19, ela vai ter uma sobra. A 20ª, aqui eu tenho 20 tampinhas, então, né? No total eu tenho 20 tampinhas e essa quantidade eu consigo fazer sempre de 2 em 2. Então, esse 20, ele vai aqui. E se eu colocar mais uma aqui? Agora nós temos 21. Nós tínhamos 20 mais 1, 21. 21 tem sobra, olha que ele está sozinho. Então, 21 vai aqui na coluna com sobras. 22. Agora sim eu fiz uma dupla aqui, ó. 22. Então, não tem sobras, coloco 22 ali. 20 e depois do 22 vem o 23. Então, olha aqui, ficou sozinha a tampinha. Se ficou sozinha é porque tem sobra. Se tem sobra, a quantidade 23 vai ficar aqui. 24, acho que você já entendeu, né? 24 formou dupla de novo. Então, vai aqui. E o 25? Sozinho. Tem sobra. 25. Mais um. 25 mais um dá 26. Todas estão em dupla. Então, o 26 fica aqui. Mais uma. 27. Sozinha. Não fez dupla. 27. Mais uma. 27 mais 1 dá quanto? 28. Consegui fazer mais uma dupla.
Então, não tem sobra. Fica aqui. Agora, mais uma. Quanto que é 28 mais 1? 29. Olha aqui, sozinha. Então, a 29 fica aqui. E a nossa última tampinha, juntando 29 mais 1, vai dar 30. Fiz mais uma dupla. Veja que todas aqui estão em dupla. Não sobrou nenhuma. Então, o 30 vai lá. Se você registrou comigo da forma correta, você teve esta configuração, esta maneira de registrar. Então, agora eu quero que você preste bem atenção nessa coluna e nessa coluna. Eu vou fazer aqui uma leitura, eu quero que você ouça com bastante atenção, porque só na minha leitura eu acho que você vai perceber o que está acontecendo e onde eu quero chegar. Eu vou ler só os números da ordem das unidades. Preste atenção. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Se eu continuar esta sequência numérica, quais serão os próximos números que vão vir aqui? Fale lá. 1 e depois 3, depois 5. Na ordem das unidades, veja que está se repetindo. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Aqui muda, ó. Na ordem das dezenas está mudando, mas na ordem das unidades, não. E olha o que aconteceu aqui quando a gente separou aqueles números sem sobras. Da mesma forma, eu vou falar, você vai ouvir com atenção. 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. 2, 4, 6, 8, 0. Qual será a próxima sequência de números? 2, 4, 6, 8, 0 na unidade. Veja que a dezena vai aumentar, mas a unidade vai ser sempre esse grupo aqui. Então, olha o que você vai fazer lá no seu caderno, que eu vou fazer aqui agora. Do 1 até o 9 é um grupo, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Depois, de novo, 1, 3, 5, 7, 9. Sempre na ordem das unidades é 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Então, aquela coluna com sobras. Vamos ver agora as sem sobras. 2, 4, 6, 8, 0. Então, nós vamos contornar até o 0. É um grupinho aqui, ó, nas unidades. Continuando, vamos aqui contornar mais um grupo. 2, 4, 6, 8 e 0. E, de novo, 2, 4, 6, 8, 0. Caso você não tenha conseguido fazer os registros junto comigo, não tem problema, porque agora eu vou mostrar para vocês lá na tela como é que deveria ficar. Ali a gente fez em 2 colunas com sobras e 2 colunas sem sobras, mas você pode ter feito como eu fiz, tá? Eu vou dar um tempo para você fazer aquele contorno ali, ó. Contornar os grupos, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, depois 2, 4, 6, 8, 0. Faça esse
registro com capricho, eu aguardo você fazer e volto já. Então, agora, vocês já registraram, já fizeram o contorno desses números, agora nós precisamos classificar esses dois tipos de números, aqueles com sobras e aqueles sem sobras. Será que você já sabe como nós podemos classificar os números onde na unidade tem 2, 4, 6, 8 e 0? Será? Esses nós dizemos que eles são números pares. Então, aqui você pode puxar lá no seu caderno uma flechinha e pode escrever pares. Olhe como escreve pares. Se esses números aqui são os pares, você saberia me dizer que números são esses? Esses números são os ímpares. Então, você pode fazer uma flechinha e escrever ímpares, ó. E se escreve assim, ó. O I, o M, o P, o A, o R, o E e o S. Então, os números pares, nós identificamos que um número é par olhando para a ordem das unidades. Essa ordem aqui. Se ele for 2, 4, 6, 8 ou 0 na unidade,
nós dizemos que esse número é par. Caso na ordem das unidades seja 1, 3, 5, 7 ou 9, nós dizemos que esse número é ímpar, certo? Então, para resumirmos o que nós vimos hoje, nós compreendemos o que são os números pares e o que são os números ímpares. Como nós fizemos as separações das tampinhas de duas, em duplas, nós percebemos as quantidades que eram pares e as quantidades que eram ímpares. Veja lá na tela a organização, então, dos ímpares e dos pares. Começando pelos ímpares. Se você prestar atenção na ordem das unidades de qualquer número natural, se a ordem das unidades for o algarismo 1 ou 3, 5, 7 ou 9, trata-se de um número ímpar. Porém, se na ordem das unidades você perceber um algarismo 0, 2, 4, 6 ou 8, aí trata-se de um número par. Vamos ver então se você realmente entendeu o que nós fizemos aqui. O número 17, estudantes, ele é par ou é ímpar? Eu vou dar um tempo para você decidir. Você pode também desenhar. Ficaria bem interessante se você desenhasse e fizesse as separações em dupla. E no final dissesse se é par ou se é ímpar. Vou dar um tempo para você. Volto já.
conseguiu fazer o desenho, conseguiu fazer os contornos, separar de 2 em 2. Percebeu se esse número é par ou ímpar? Não vale olhar lá no seu registro. Era para você prestar atenção, fazer por si mesmo e perceber se é par ou ímpar. Vamos então ver como ficou. Nós temos 2 tampinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Se nós fizermos a separação de 2 em 2, olhe lá, de 2 em 2, separando, sempre em dupla. Olha o que aconteceu com aquele último. Ele ficou sozinho. Ele sobrou. Então, se ele sobrou, essa quantidade é uma quantidade ímpar. Espero que tenha ficado bem claro para você a diferença de número par e de número ímpar. Então, se teve sobra, é ímpar. Se não teve sobra, nós denominamos número par. Onde podemos encontrar quantidades pares? Olhe lá, um par de luvas, um par de meias, um par de brincos, um par de tênis. E as quantidades ímpares? Aquela imagem traz uma mão. Vamos contar quantos dedos tem naquela mão? 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Temos ali uma criança. A criança tem um nariz, tem uma boca. Agora temos ali outra criança. Se contarmos os dedos das 2 mãos dessa criança, a quantidade total de dedos será par ou será ímpar? Eu quero que você registre a resposta lá no seu caderno. Eu vou dar um tempinho e já volto para conversarmos sobre isso.
Então, se contarmos os dedos das duas mãos daquela criança, a quantidade total de dedos será par ou ímpar? Esta é a pergunta, né? Então, nós podemos fazer a mesma coisa que fizemos até agora, fazendo de 2 em 2. Eu posso até fazer com as minhas mãos, olha só. Eu vou agrupando em dupla, mais uma em dupla, olha aqui, ó, sempre em dupla. Teve alguma sobra de dedos aqui? Não. Então, se não teve sobras, eu fiz sempre um agrupamento de 2 em 2 e não houve sobras, então eu estou falando de uma quantidade par. Então, vamos mostrar ali na tela como que eu cheguei nisso. Então, 5, que é a quantidade de dedos em uma mão, mais 5, que é a quantidade de dedos na outra mão, isso me dá 10. Preste atenção qual é o algarismo que está na ordem das unidades no 10. É o algarismo? É o 0 ou é o 1, que é a unidade? É o 0. Se a ordem das unidades for 0, nós temos um número par. Muito bem. Olha ali, 0 na unidade, 1 na dezena. Então, a nossa resposta, a quantidade total de dedos será par. Então, chegamos ao final da nossa aula, estudantes. Foi muito bom estar com vocês nesta aula. Espero que vocês tenham conseguido fazer todos os seus registros e entendido quais são os números pares, quais são os números ímpares. E até a próxima aula. Obrigada por ter ficado até aqui. Se cuidem. Tchau!